Eu quero falar para você que está ouvindo, que vai ouvir esta pregação, que está ouvindo. Na hora que você vê essa pregação, repassa para outras pessoas. Repassa, porque o título da nossa pregação hoje é Aprendendo a Servir a Deus. Servir, meu irmão, é dar o seu melhor para Deus. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 10, ele diz o seguinte: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meu irmão, o que é que eu aprendo com isso? Na hora que eu e você, na hora que nós colocamos a nossa atenção exclusivamente em Deus, nós vamos ver, nós vamos sentir, nós vamos presenciar o amor de Deus nas nossas vidas. O povo de Israel padeceram 400 anos. Até que um dia, eles se lembraram de Deus, eles começaram a clamar a Deus. E qual é a atitude de Deus quando nós clamamos? É responder. É responder. Ele levanta agora um homem de Deus escolhido por ele para libertar o seu povo. E aquele homem de Deus, tudo que ele fazia com a direção de Deus. Ainda um dia desse, eu pregava lá no Ministério Resgatando Vidas. Por que hoje não acontece grandes milagres na igreja? Porque o povo não busca mais a presença de Deus. Eles não servem mais a Deus com verdadeira adoração, com verdadeira humilhação ao Senhor. Eu estava um dia desse ouvindo um programa de rádio, ouvindo também outra vez um programa de TV, e o pastor de uma grande igreja, ele dizia exatamente o seguinte: você tem que botar Deus na parede. Você não pediu para vir à terra, foi Deus que te fez. E você precisa exigir de Deus que Ele te dê o que você precisa. Você não pediu a Deus para vir à terra. A pergunta que eu te faço, meu irmão, bota isso no teu coração, pastor. Se Deus te der alguma coisa, Ele é Deus. Se Ele não te der nada, Ele continua sendo Deus. Agora, por que Deus, Ele nos dá o que nós precisamos? Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é bom. Ele é especial. Mesmo Ele sabendo o meu e os seus erros, Ele nos mantém pela bondade dEle, pela graça dEle, pelo amor que Ele tem pela minha e pela sua vida. Mas, meu irmão, o ser humano é tão ruim de tal maneira que ele usa o altar de santidade para dizer para a pessoa: bote Deus na parede. Irmão, quem sou eu? Quem é você para botar Deus na parede? Quem sou eu? Como outro dia eu escutei um pregador também, de uma grande emissora de rádio, de uma grande igreja, ele dizendo: olha, Deus falou no meu coração que eu tenho que expulsar Satanás, Lúcifer, da vida do empresário tal. Meu irmão, para de ser mentiroso. Pare de ser mentiroso. Lúcifer não incorpora em ser humano. Se ele incorporar no ser humano morre na hora. Quem incorpora no ser humano são os anjos de Satanás, os demônios. Para de ser mané, para de ser besta. Para de ensinar erroneamente as pessoas. O que é que nós temos que fazer? Servir a Deus é exatamente eu dar o meu melhor para Deus. Mas não é eu pegar o meu dinheiro e levar para a igreja para dizer que eu estou dando o meu melhor, não. Não é eu pegar o meu carro, vender e levar para a igreja como prova de fé. Isso aí é prova de infantilidade.
Isso aí é prova de quem ouviu um 7:1 dizendo que eu tenho que pegar o meu carro e levar para a igreja. Isso aí é mentira. Dar o meu melhor para Deus, sabe como é? É eu perdoar quem me magoou. Dar o meu melhor para Deus é eu renunciar a mim mesmo em benefício da obra de Deus. Dar o meu melhor para Deus é abrir o meu coração e dizer: Senhor, faz morada, porque eu quero te servir em espírito e em verdade. Faz morada na minha vida. Isso é dar o meu melhor para Deus. Isso é verdadeiramente eu aprender a servir a Deus em espírito e em verdade. Mas o que é que as pessoas ensinam hoje? O que é que as pessoas... Quantas grandes igrejas a gente escuta hoje é só milagre, dízimo e ofertas. Salvação, obediência, perdão, renúncia. Ninguém escuta isso mais dentro das grandes igrejas. Ninguém escuta mais. Porque ninguém está mais preocupado em adorar o Senhor na essência que Ele tem, de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores. Ninguém está mais preocupado com isso. Se encher os cofres das igrejas, depois pode ir o pastor e todas as ovelhas para o inferno. Porque pela doutrina que eles ensinam hoje, se eu levar o meu dinheiro, a igreja, o cofre da igreja está cheia, a conta bancária da igreja está cheia, se dane quem vai para o inferno. Mas o Senhor Jesus, Ele disse claro: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Ele falou a todas. Um mendigo não entra dentro das grandes igrejas. Qual é a diferença da vida do mendigo para a vida do empresário? Qual é? Por que Deus, o Deus deles, fazem acepção de pessoas? Por quê? Mas Ele disse claro: vindes a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós temos que ir a Ele, não é o líder da igreja. Aleluia! No livro de Número, capítulo 14, versículo 24, ele diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Meu irmão, a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, para que essa promessa se cumpra, eu tenho que permanecer na palavra de Deus. Eu tenho que permanecer. A gente escuta sempre grandes pastores pregando no altar dizendo que se você der o seu dízimo dobrado, se você der o seu dízimo triplicado, a sua vida está salva. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu já vi várias vezes aqui em Fortaleza, a menina, ela está na igreja, ela oferta, ela dizima, mas na hora que ela sai da igreja, já tem um táxi esperando a ela para ela ir fazer programa lá na beira-mar. E aí, meu irmão? E aí? Quer dizer, porque ela dizimou do dinheiro sujo que ela ganhou da venda do seu corpo, o pastor foi perguntar para ela com que era que ela estava ganhando? E aí? Mas não é dever do pastor orientar para ela que ela tem que consagrar o seu corpo para Cristo? Ela tem que esperar o homem que Deus vai encaminhar para ela, em vez de ela estar se vendendo? E se ela morrer naquela hora? Ela dizimou, aí ela comprou um lugarzinho no céu, né? Porque pela maneira como eles estão pregando é isso. Eu dizimo, eu posso fazer o que eu quiser. Porque através do meu dízimo eu comprei a minha salvação. Logo isso é mentira, meu irmão. Logo isso, minha irmã, é mentira. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Não é com dízimo nem com ofertas que se conquista a salvação. Conquistamos a nossa salvação em Cristo
quando nós colocamos Deus em primeiro lugar da nossa vida. É assim, meu irmão. É assim. Como seus filhos vão servir a Deus se você não é exemplo? No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 21, ele diz: então dirá aos teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E aí, meu irmão? Eu quero fazer só uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Para você que está me ouvindo a qualquer hora do dia ou da noite, que está ouvindo essa pregação. Aprendendo a servir a Deus. Como é que eu digo que sirva a Deus? Hoje eu estou na igreja. Amanhã eu estou num centro espírita. Hoje eu estou na igreja, dizimando e ofertando, muitas vezes sapateando, dizendo que estou cheio do Espírito Santo. Amanhã eu estou no terreiro de macumba. Amanhã eu estou lá na praça pública pregando para todo mundo e dizendo que Deus é para todos. Amém, Deus é para todos. É verdade. Que Deus está em qualquer lugar. Amém, Ele é onisciente, verdadeiramente Ele está. Mas Ele não está no coração da pessoa pecaminosa. Mas Ele não está no coração da pessoa maldosa. Ele não está no coração da pessoa egoísta. Ele não está no coração da pessoa que tudo que ele quer é para si próprio. Ele não está no coração da pessoa ranzinza. Ele não está no coração da pessoa medíocre. Ele não está no coração dos egoístas. Ele não está no coração dos homicidas espirituais. O que é que eu preciso compreender? O que é que eu preciso buscar para a minha vida? A presença de Deus. E servi-lo em espírito e em verdade. E colocá-lo na minha vida em primeiro lugar. O que é que nós estamos precisando hoje? O que é que nós estamos precisando hoje? A gente serve a placa da igreja. A gente serve a placa da igreja. Eu lembro que um dia eu postei algo de uma grande igreja aqui do Brasil, e eu acredito que tem no mundo todo. Quando o pastor dizia o seguinte: eu estou aqui no templo tal, eu estou pegando aqui essa garrafinha, enchendo aquelas garrafinhas de, parece que é 300 ml, de água lá num poço, que tem lá nesse templo. E eu vou levar esta água, e cada pessoa que receber um pouquinho dessa água vai ser curada. Meu irmão, é a maior mentira. Agora pergunta, a mesma água que a prestadora de serviço serve para esse templo, é a água que o vizinho que mora ao lado do templo também recebe. E por que o vizinho não é curado? Se ele está usando da mesma água. Isso. E eu postei alguma coisa e comentei em todos os grupos que eu tenho, inclusive o grupo da rádio aqui eu também postei. E uma pessoa, um colega aqui da emissora, rebateu imediatamente. Eu digo: filho, primeiramente você conhece a Deus. Segundo, conhece o estatuto da tua igreja, que ela não é igreja evangélica, ela é uma seita. Eu tenho o estatuto dessa igreja. Fala primeiro, mas antes conhece o que tu está falando. E ele, graças a Deus, não respondeu mais. Por que ele não respondeu mais? Porque, meu irmão, quando o próprio Deus falou lá do tanque de Siloé, que a palavra Siloé quer dizer enviado, aquelas pessoas que ela pulava naquelas águas e o primeiro que entrasse nas águas eram curados, a Bíblia diz claro, é porque naquele tempo um anjo descia naquela água. O anjo não era a água que curava, não. Não era água, era a presença do anjo de Deus que estava ali e curava. Agora pergunta, por que a água lá de São Paulo, que está naquele templo, ela cura, e por que a água aqui da Cagés também não cura? Por quê?
Por que que a água, que aquele pastor pegou uma garrafinha desse tamanho, pequenininha, deixa eu fazer aqui o símbolo da garrafinha, desse tamanho aqui, e pode levar lá para a igreja, que tem milhares e milhares de pessoas naquelas igrejas? E por que que aquele pinguinho de água cura? E por que que a água daqui não cura? Por que que a água aqui da Barra do Ceará não cura? Sabe por quê, senhores pastores? É porque o pastor da igreja pequena não engana ninguém. É porque o pastor da igreja pequena, ele prega salvação, ele prega arrependimento, ele prega cura, ele prega transformação, ele não prega engano. As pessoas têm que ir para a igreja pela essência de receber o Espírito Santo de Deus, e não pela essência de ser enganado, dizendo que se ele der tanto, ele vai ser curado. Isso aí é mentira, meu irmão. Isso aí é mentira. Esse pastor Messias aqui, ele nunca vai pregar engano. Ele nunca vai pregar engano. É por isto que o Ministério Resgatando Vidas passa por tantas dificuldades financeiras. Porque as pessoas gostam de serem enganadas. Se eu estivesse lá em cima do altar, dizendo que eu estava vendo anjo, dizendo que Deus mandou dizer que alguém doasse isso e aquilo, a igreja, o Ministério Resgatando Vidas, já estava nos 4 cantos da terra. Porque as pessoas continuam gostando de ser enganadas. Saíram do mundo, mas o mundo não saiu delas. Elas continuam escutando mentira. Elas continuam verdadeiramente sendo enganadas dentro das igrejas. As grandes igrejas são mestras de enganar. Os grandes líderes são mestres de enganar. Agora, engraçado, as igrejas pequenas estão vazias. Aí você me pergunta, pastor Messias, o senhor não entristece disso? Não. É a Bíblia se cumprindo. É a Bíblia se cumprindo. É a Bíblia, é a volta do Senhor Jesus que está aí batendo a nossa porta. Só os escolhidos. Porque quando eu saio da minha casa, que eu digo eu vou para a igreja, eu não vou olhar para a irmã, para o irmão, eu não vou olhar para ninguém. Eu não vou lá para tomar exemplo de ninguém. Eu vou lá para ouvir a palavra de Cristo. Eu não vou lá achando que se eu dizimar R$1.000, R$10.000, R$1 milhão, eu sou melhor do que o outro. O maior exemplo disso é a viúva. Todos davam um monte de dinheiro. A viúva só colocou 2 moedinhas. Ali era o melhor que ela tinha. É por isso que Deus fala que nós temos que dar o melhor. O melhor não vem em exemplo de quantidade, mas ele vem em exemplo de qualidade. A maneira como eu estou dizimando. Eu estou dizimando por prazer de dizimar? É qualidade. Eu estou dizimando por dever de dizimar? Ah, meu irmão, não é mais qualidade, agora é quantidade. E Deus não se agrada com quantidade. Por isso que ele diz claro, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nós precisamos meditar nesta palavra. Nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos abrir os nossos corações e deixar o Espírito Santo de Deus entrar, transformar, mudar as nossas vidas. Servir a Deus, meu irmão, é isso. Servir a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Servir a Deus é abrir as nossas mãos para abençoar as pessoas que nos amaldiçoam. Eu aprendo muito com o Senhor Jesus. Quando Ele ensina para mim e para você. Que graça tem quando a gente olha lá em 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 13, versículo 1. Quando Paulo escreve claro, objetivo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, de que me bastaria? O que ele está dizendo? Você pode ser o pastor da igreja, você pode ser o melhor pregador da palavra,
você pode falar todos os idiomas do mundo, você pode ter até intimidade com o Espírito Santo de Deus, mas se você não tiver amor, meu irmão, não vai significar nada. O que adianta eu estar aqui mesmo na rádio, agora pregando a palavra, como servir a Deus, e eu ter ódio no meu coração? O que vai adiantar? O que vai adiantar? Para Deus não vai significar nada. Eu estou falando com você, empresário. Eu estou falando com você, pequenos, grandes, médios empresários, que acham que vão sentar nas primeiras cadeiras, nas cadeiras de honra da igreja, por causa do teu dízimo, que é melhor. Se o pastor fizer isso, e se você também fizer isso, vão para o inferno dois juntos. Os dois juntos. Porque dinheiro não compra salvação. Não adianta você dizimar muito dinheiro na igreja e você roubar do teu funcionário. Ele tem que trabalhar, meu irmão, é 8 horas, não é 10 e nem é 11. Se tu colocá-lo para trabalhar 1 hora a mais, tu tem que pagar, é a lei. É a lei. E eu preciso andar na justiça de Deus. Eu preciso andar na palavra, eu preciso viver o que eu prego. A pergunta é, como é que você é empresário? Como é que a lei manda que tu tem que dar os vales transportes para o teu trabalhador e você não dá? Como é? O que adianta você dizimar muitos e muitos valores na igreja, mas você está roubando do teu trabalhador? O que foi que adiantou? Tu vai para o inferno da mesma maneira. Aprenda, meu irmão, aprenda a servir a Deus. Queira somente o que é seu. Queira somente o que é seu. Aquilo que é de Deus, é por isso que ele diz, dá a Deus o que é de Deus. Acabou, meu irmão. Acabou. Dá a Deus o que é de Deus, acabou. Dá a César o que é de César. O que ele está dizendo? Botou o teu trabalhador para trabalhar? Paga. O governo está cobrando imposto? Paga, é legal. A Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. Aí pergunta, como é que você rouba imposto? Como é que você sonega imposto? Como? Eu vi um dia desse um político aqui do Ceará que se diz evangélicos, que se diz que é evangélico, mas na hora ele votou em favor do Temer, para o Temer não responder aqueles absurdos que ele foi denunciado. Agora pergunta, meu irmão, como é que o mal pode comungar com o bem? Como é? Eu lembro que um dia eu estava vendo o deputado mais eleito no Brasil, chamado Tiririca, né? E naquele momento eu disse o seguinte, como é que pode? Aonde nosso país chegou? Que um palhaço recebe mais votos do que muitos homens sinceros. E eu tô tirando aqui, ó, espero Tiririca, meu colega cearense, meu amigo cearense Tiririca, eu tô retirando isso aqui que eu falei. Por que eu estou retirando? Lá tinha um palhaço deputado que recebeu os melhores votos do Brasil. E tem lá um bocado de deputado palhaços. Você foi homem, Tiririca, você votou verdadeiramente contra esse bandido que está aí. Agora o que eu pergunto? E os outros palhaços que estão lá trajados de deputados? É a diferença. Da mesma maneira, eu ensino aqui como é que eu vou aprender a servir a Deus. Andando na palavra dele. O mal não pode estar do lado do bem, nem o bem do lado do mal. Quem é do mal é do mal. Quem é do bem é do bem. O que eu aprendo com isso, meu irmão? O que eu aprendo com isso?
Aprenda a definir qual é o lado que você está. Você está do lado do bem? Faça somente o bem. Quem está do lado do mal, vai fazer somente o mal. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: Eis aqui o meu servo que eu escolhi, meu amado, em quem a minha alma se apraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Meu irmão, quando nós andamos na palavra de Deus, nós fomos chamados para levar o amor, o perdão, a graça de Deus, a transformação, a libertação das vidas. Agora eu pergunto, como é que um camarada que ele tira o direito do trabalhador, que já é tão massacrado nesse país chamado Brasil, e como é que ele pode ser chamado de servo de Deus? Como é que ele pode? Como é que ele vota contra a nação? Como é que o empresário não dá os vales transporte, que é garantia do trabalhador, como eu conheço aqui em Fortaleza? Mas ele está lá em cima do altar. Ele está lá dizendo que é servo de Deus e ainda budeja dizendo que está falando em línguas. A pergunta é, meu irmão, a pergunta que eu te faço: como é que você está servindo a Deus? A palavra do Senhor diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Ou eu sou honesto ou eu sou desonesto. Ou eu adoro a Deus ou eu adoro ao dinheiro. E quando eu adoro ao dinheiro, eu não estou adorando a Deus. Então eu não posso ser chamado naquele momento de servo de Deus, porque eu não estou servindo a Ele. Aleluia! No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 43, ele ensina que nós devemos servir a Deus para que nós sejamos abençoados. Livro de Lucas 12, 42, ele diz: Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, quer dizer, servindo a Deus, andando na palavra do Senhor, deixando a palavra do Senhor entrar nos nossos corações e fazer morada. O que é que eu aprendo com isso, meu irmão? Quantos hoje estão sendo Ananias? No livro de Atos, capítulo 5, versículo 3, ele ensina que Ananias não servia a Deus. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 3, ele diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade para ti? Vamos entender aqui uma coisa, meu irmão. Vamos entender aqui uma coisa. Ainda falando de dízimo, não como a maneira como eles falam, mas falando de dízimo como o livro de Atos está falando. A Bíblia diz claramente que dízimo foi Deus que mandou. Mas ele não te obrigou não, viu? Ele não pegou 1,40 e botou na tua cabeça e te obrigou a levar dízimo para a igreja. Não. A Bíblia também não ensinou que os pastores têm que cobrar 3 vezes o valor. A Bíblia também não ensinou que os pastores têm verdadeiramente de buscar dízimo na casa de ninguém. A Bíblia diz: trazei o dízimo. É você que tem que trazer pelo seu prazer de ver a obra de Deus crescer. Mas as coisas estão se invertendo. Você tem que dizimar, sim, mas por prazer da sua fidelidade para com a obra de Deus. Não é obrigado. Deus não te obriga nem a entrar no céu. Imagine a dizimar. Por isso, meu irmão, que eu quero falar com você nesse momento. Coloca a tua vida no altar. Aprenda a servir a Deus. Aprenda a dar para Ele o seu melhor. E a melhor maneira de eu servir a Deus é perdoando, é pedindo perdão, é levando a palavra dEle, é servindo de exemplo como homem e mulher de Deus que nós somos. Enquanto isso, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Santo de Israel, meu Senhor da glória, Pai justo e fiel, Senhor. Pai, eu abençoo essa nação brasileira, meu Senhor. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, dá autoridade, Senhor, esses homens e mulheres
que estão, meu Pai, lá no Congresso Nacional, que estão nas estatais desse país, que estão nos governos desse país, nas prefeituras, meu Pai. Dá autoridade a eles para que eles venham dizer não à corrupção desse país, que eles venham te colocar, Senhor da glória, em primeiro lugar nas suas vidas. Meu Deus, que os pastores, meu Pai, venham aprender a dizer não para a corrupção dentro da igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus, nos leva, Senhor, para os nossos lares, na Tua graça, Pai, pois na Tua graça nós estamos, meu Senhor. E eu te agradeço, meu Deus, por mais esse programa que nós gravamos para que as pessoas entendam o que é servir a Deus em espírito e em verdade. Muito obrigado, meu Senhor, por mais esse programa. Eu prometo voltar logo mais com outra palavra da qual o Senhor coloque no meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.